Pedro de saída do Flamengo e já tem opção tanto fora do Brasil quanto pro Brasil. Além disso, tem os russos respondendo a proposta que o Flamengo fez por Ezequiel Barco, tem novo capítulo na novela por Carrascal, tem também Matheus Gonçalves com tudo certo para ir pro Cruzeiro, mas pode ser que o Flamengo barre a negociação. E também, é claro, vamos falar de Flamengo e São Paulo, a atuação de gala do Mengão, mesmo com a conturbação toda aí na coletiva pós-jogo, com a declaração que eu já adianto que gostei muito do Felipe Luiz. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Já vamos de cara começar a falar do jogaço do Flamengo contra o São Paulo, todos os detalhes do jogo, a minha percepção, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos começar a falar do jogo, primeiro do que mais me chamou a atenção, que foi a intensidade do Flamengo. O Flamengo tinha a bola, agredia, estava no ataque, criando chances sem parar o tempo todo, o jogo todo e todos os jogadores. E aí é um recado já claro, dois jogadores pro Pedro, com a forma com que eles se portaram nesse jogo. E a gente vai entrar já já nesse assunto, eu vou querer ouvir de vocês a opinião sobre essa situação toda. Eu, com essas falas todas, já estou formando a minha opinião, vou falar aqui com vocês, mas a gente vai discutir durante um bom tempo ainda essa situação até que fique definida. Porém, o Flamengo fez os gols com Alan Cian e Luiz Araújo, jogando muito bem, Luiz Araújo mais uma vez, porém, apesar do time inteiro ter jogado muito bem, eu tenho um destaque a fazer de um cara que calou minha boca de uma forma absurda e que talvez eu esteja mudando a minha opinião em relação à necessidade de um novo volante. É claro que isso depende de uma consistência, de ele manter esse futebol, e eu tô falando de Alan. Jogou muita bola nesse jogo contra o São Paulo. Eu fiquei muito feliz, porque muita gente acha que quando a gente pega no pé, a gente critica, é por não gostar do jogador. Mas não. O ideal pra mim é que todo mundo jogue muita bola e que o Flamengo sempre vença de goleada. Então, ele bem é ótimo pro Flamengo. E ele mantendo esse nível técnico e nível de intensidade, inclusive na marcação. Inclusive o Felipe Luiz falou que ele é um dos que mais treinam, dos que mais se dedica nos treinos. Isso é ótimo pro Flamengo e para mim pode ser um fator aí que talvez tire a necessidade do Flamengo ir pro mercado para repor a lesão do Eric Pulgar. E aí já é um primeiro questionamento aí que eu quero ver de vocês nos comentários, se vocês concordam ou se acham que tem que ter de qualquer forma uma reposição, porque não daria muito tempo de aguardar essa consistência do Alan. Se tiver que contratar tem que ser nessa janela agora, porque senão até a próxima janela o Pulgar já voltou de lesão e aí não teria por que ter uma nova reposição. O Everton Araújo sendo reserva e o Alan sendo titular hoje, jogando essa bola que ele jogou,
e aí no segundo volante jogando ou Jorginho ou De La Cruz, eu acho ok. Acho que tudo bem. E aí, dependendo do jogo, até das circunstâncias, podem jogar De La Cruz e Jorginho. Mas hoje, como o Alan jogou no jogo de ontem, eu fiquei bem mais tranquilo em relação a essa posição no Flamengo. E talvez seja o caso do Flamengo, de fato, como é o que deve acontecer, não ir para o mercado para reposição do Pulgar. Então, na minha opinião, foi a notícia do dia, tirando a questão toda da polêmica e do Pedro, a notícia desse jogo, a melhor notícia desse jogo foi o Alan. Comenta aí o que você achou da atuação dele, se você concorda comigo que ele de fato foi muito bem. E se você tem outros destaques a fazer, que com certeza vão ter, porque muita gente jogou muita bola, mas eu preferi botar só esse destaque maior no Alan, porque ele de fato mereceu. Foi muito bem e tomara, né? Tomara que ele mantenha esse nível aí de jogo. Lesões, e aí preocupam bastante as lesões de Ayrton Lucas e de Alexandro. O Alexandro saiu logo no início do jogo, foi substituído pelo Ayrton Lucas, que depois de um tempo sofreu um choque forte, um corte na perna ali grande de cerca de 8 centímetros, que na hora, no vestiário, que o Sasaki foi fazer o curativo, limpou ali a área, disse que estava até dando para ver o osso. E aí isso fez com que ele se preocupasse um pouco mais. O Ayrton Lucas foi levado para o hospital, fez já uma cirurgia, e aí a cirurgia que eles fazem é basicamente dar os pontos ali para fechar. Claro que pela profundidade, pela gravidade do corte, talvez tenha um procedimento a mais. E aí até por isso, por ele estar ainda tomando alguns antibióticos para evitar infecção, ele fica 48 horas internado. O Ayrton Lucas, então, muito provavelmente não joga os próximos jogos do Flamengo. E em relação ao Alexandre, ele vai fazer novos exames de imagem para identificar a gravidade da lesão na coxa, que ele sentiu dores, e saber se de fato existe uma lesão, se foi um cansaço muscular ou coisa do tipo. E aí, caso seja algo mais leve, mais tranquilo, ele pode até jogar a próxima partida, mas ainda está aí na iminência do Flamengo soltar essa nota após os exames mais detalhados. Então, vamos aguardar aí para saber a questão do lateral esquerdo. Varela entrou no lugar deles, foi bem na lateral esquerda. Apesar de ficar meio torto, o Varela está se acostumado a jogar ali nessa posição. Felipe Luiz, na coletiva, foi questionado por que ele não utilizou o Vinha. E aí ele explicou que o Vinha ainda está naquela readaptação pós-lesão, que confia muito no Vinha, mas hoje o Varela já está no ritmo que entende melhor o que o Felipe Luiz quer, e aí por isso ele optou pelo Varela. Não é que o Vinha não possa jogar, ele está apto, está recuperado, mas hoje, no caso ontem, né, ele escolheu o Varela e me pareceu uma boa escolha, porque o Varela de fato foi muito bem e demonstrou tá bem a par aí de todo o esquema do Mengão. Matheus Gonçalves, vamos falar um pouquinho dele agora, começando a falar de mercado da bola. Seguinte, Matheus Gonçalves, ele tem tudo certo já, o staff dele com o Cruzeiro já acertaram tudo, o Flamengo com o Cruzeiro também já acertou tudo, para venda de 50% do passe dele por 3,5 milhões de euros. E aí, existe esse negócio alinhado. O Cruzeiro já assinou toda a parte da documentação que cabe a eles, enviou para o Flamengo e esse documento está com o Flamengo no momento. Porém, existe uma corrente dentro do clube muito contra essa negociação. Eu sou uma dessas pessoas, não estou dentro do clube, mas eu acho muito pouco pelo Matheus Gonçalves. Considerar que o passe dele vale 7 milhões de euros, porque esse 3,5 é metade, né? Acho que ele vale muito mais do que isso. Se eu não me engano, ele já teve propostas acima disso, mas o Flamengo hoje entende que é um negócio razoável. Eu discordo, acho que o Flamengo até pode querer negociar o jogador, mas empresta para outro time. E aí existe essa corrente interna por lá, tanto em relação a valores, quanto
pelo fato de ser para o Cruzeiro, que é o time que hoje briga com o Flamengo na liderança do Brasileiro. Vai reforçar um rival, reforçar um concorrente ao título. Então, o Flamengo, no momento, travou, está com esse documento, reavaliando, conversando internamente, e pode ser que o Flamengo negue e trave as negociações e diga, não, estamos dando para trás, não vai mais acontecer. Pode. Existe também a corrente dentro do time que é favorável ao Matheus Gonçalves. Não está sendo utilizado, tem que ser negociado, e esse valor é considerado por muitos lá dentro também como um valor razoável. Então, o documento, a bola, está na mão do Flamengo e a gente fica no aguardo aí para saber qual vai ser essa definição, que a princípio já tinha um acordo selado, mas como ainda depende dessas assinaturas, o negócio ainda pode ser brecado e a gente vai aguardar a definição e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos mudar de assunto? Falar um pouco de Pedro agora, depois dessa entrevista do Felipe Luiz. Primeiro sobre a entrevista, eu não vou citar de novo todas as falas do Felipe Luiz aqui, porque isso já está bem espalhado desde ontem à noite em todos os lugares, todas as redes. O que eu posso dizer é que o Felipe Luiz demonstrou que ele coloca o Flamengo à frente de qualquer jogador, inclusive de qualquer pessoa no clube, inclusive é dele próprio. E também tudo isso que ele falou foi uma forma dele se defender, porque sai a notícia simplesmente que o Felipe Luiz não está gostando do Pedro nos treinos e afastou. Só essa informação pode gerar uma série de interpretações diferentes. Pode ser o Pedro de fato tá fazendo corpo mole, ou Felipe Luiz e o Pedro não estão se dando bem, e aí o Felipe Luiz está afastando ele por causa da briga. Ou as duas coisas, eles não estão se dando bem, e aí o Pedro tá fazendo corpo mole, e aí o Felipe Luiz de contra-ataque, de contragolpe, tira ele do jogo também. Então, tudo isso poderia gerar muito burburinho, muitas interpretações diferentes. E, na maioria das interpretações, a culpa, a porrada, a pancada estava caindo em cima do Felipe Luiz. Com isso, e aí eu acho que foi de muita coragem do Felipe Luiz, a forma com que ele deu a entrevista, mas também foi uma forma dele deixar claro muita coisa. E é óbvio, a gente precisa ouvir o Pedro também. Apesar de o Pedro ainda não ter vindo a público, pode ser que ele venha, e seria muito interessante ele dar uma coletiva com o máximo de sinceridade possível também, até para, se de fato estiver havendo esse corpo mole, ele explicar o motivo. É porque não está jogando? É por alguma outra coisa que está abalando ele? O que é? O Felipe Luiz disse que já conversou com o Pedro e que não teve respostas conclusivas, muito pelo contrário, ele até viu um tom de deboche na resposta do Pedro, isso ele falando nessa coletiva de ontem. Então, fica essa questão aí, por enquanto, só com a fala do lado do Felipe Luiz, porém, uma fala muito consistente e que eu dou razão pro Felipe Luiz. Se de fato estiver acontecendo tudo que foi descrito por ele, aí, meu amigo, é o caso de realmente o Pedro ter que ser afastado. O mundo ideal para mim seria o Pedro ser humilde, reconhecer, voltar e se dedicar muito, provar, mas provar no campo pro Felipe Luiz que ele tá errado, e aí seria o mundo ideal. Porém, o perfil do Pedro e do staff do Pedro normalmente é de ter aquele certo orgulho, um certo rancor, e aí a notícia que vem de Flazoeiro e também do Júlio Miguel Neto é que o staff do jogador já está procurando um outro destino para o Pedro. Inclusive, já existe uma proposta desde a semana passada, quando teve aquela questão do vazamento do Boto, do Zenit pelo Pedro de 15 milhões de euros, que depois da coletiva do Felipe Luiz já houve um contato de novo do Zenit, reforçando o interesse deles com o staff do Pedro, e essa proposta ainda não foi apresentada ao Flamengo. Por quê? O staff do Pedro não vê o Zenit como um bom destino. Eles estão aguardando para ver se vão surgir outras possibilidades. Inclusive,
Existe também uma possibilidade do Palmeiras fazer uma investida no Pedro. Leila Pereira já se disse fã do jogador. Só que, para qualquer time do Brasil contratar o Pedro nessa temporada, ele pode jogar as competições continentais, porque ele já atuou mais de 7 jogos no Brasileirão e já atuou na Copa do Brasil. Então, por exemplo, no Palmeiras ele só poderia atuar na Libertadores. E aí tem que colocar na balança se vale a pena contratar um jogador caro, pagar um valor razoavelmente alto, e o Pedro só jogar a Libertadores. Vale a pena? Não vale? E o Palmeiras ainda tem a situação do Paulinho por lá, que tem ainda uma sequela grande, que dá dores na canela dele, ele só pode jogar meia hora, e aí talvez eles optem até por fazer uma cirurgia para reparar, para tentar melhorar essa situação. Então, o Palmeiras tá na busca por atacante, mas talvez não seja o ideal para eles contratar um cara que só poderia jogar na Libertadores, apesar de ser o Pedro. E aí entra essa questão aí na pauta do Palmeiras, e sim, pode chegar uma proposta nos próximos dias pelo Pedro, porque ele é um dos jogadores preferidos da presidente Leila Pereira, que normalmente, quando tem esses jogadores em mente, não mede esforços para fazer as contratações. Então, a gente fica aí no aguardo dessa situação toda para entender qual vai ser o destino, se pode ser Rússia, se pode ser Brasil, e aí qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, beleza? Agora vamos falar de Carrascal. Carrascal foi relacionado para um amistoso ontem da Rússia, porém não entrou em campo. O time dele lá, o Dínamo, venceu a partida por 5-1, foi uma ótima partida e tudo mais. Porém, o Flamengo, depois dessa situação aí do Boto, que ficou uns dias aí um pouquinho mais parado nas negociações, acabou o Mundial, voltou a intensificar um pouco mais todas as conversas. O Flamengo voltou a conversar para tentar sanar aquele problema ainda de garantia financeira, que aí, consequentemente, precisa ser uma garantia bancária por exigência do Dínamo. E esse fato aí dele não ter jogado, ele que vem jogando de titular todos os jogos do Dínamo, pode ser um fator aí de que algo andou. Ainda não existe informação se de fato já há esse acordo pela forma de pagamento, o ajuste feito e garantias bancárias. Isso ainda não foi confirmado. Na verdade, isso já foi confirmado antes. Depois, os russos e o Flamengo tentaram mudar o negócio e aí não deu certo. E agora aguardamos um novo desfecho, mas me parece que caminha a passos lentos para um final feliz. Claro, se você considerar que o Carrascal seria um final feliz, o Carrascal vir para o Flamengo. Mas a gente continua no aguardo aí e qualquer novidade traz aqui para vocês. Atualização agora do caso Ezequiel Barco. O Flamengo, como eu disse, fez há um tempo atrás uma sondagem informando que estaria disposto a pagar 12 milhões. O Spartak bateu na mesa falando que não aceita, que gostaria de negociar somente valores a partir de 20 milhões. E aí o negócio ficou morno. Desde então, não teve mais nada. Agora, na última semana, o Flamengo voltou a conversar com o Spartak. Disse que estaria disposto a chegar aos 14 milhões de euros. E aí, não tinha ainda acontecido a resposta do time russo. Porém, nesse sábado, chegou a resposta do time russo. Linha dura, mantendo a pedida de 20 milhões de euros. O que para o Flamengo é muito ruim. Se quiser contar com Ezequiel Barco, o que é dito até agora é que não necessariamente é ele ou o Carrascal. Existe uma chance, ainda que dependa de muitas aprovações internas, dependa do Felipe Luiz conseguir muitas liberações internas no clube, principalmente de verba, mas existe a possibilidade dos dois virem. E agora, dessa segunda resposta, o Spartak Moscou manteve a pedida de 20 milhões de euros. E aí o Flamengo estuda se vai subir a proposta e tentar mais uma vez chegar a um acordo com o time russo, ou se vai partir para um outro alvo. E a gente continua acompanhando. Qualquer novidade nesse assunto, tanto de Barco, quanto de Carrascal, de Pedro
e qualquer outra novidade do mercado da bola que possa surgir em relação ao Flamengo, a gente traz aqui pra vocês. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.